desde a República para cá. E o documento custa apenas R$10. Nós temos poucos exemplares aqui, mas a gente vai trazer mais de Recife, então todo mundo vai poder ter acesso a esse material. Isso aqui, camaradas, é a nossa plataforma em nível nacional. Aqui a gente fala de dívida pública, de reforma agrária, de reforma urbana, a gente fala da socialização dos bancos, a gente fala de educação, de saúde, a gente fala da defesa do direito das minorias, a defesa contra o racismo, todas as principais pautas do partido estão aqui. Agora, não vamos ignorar que estamos a poucos meses de uma eleição municipal. E a gente precisa saber combinar de uma forma muito habilidosa a denúncia desse governo fascista, a denúncia da macropolítica, que ela em grande grau determina a micropolítica, mas a gente precisa falar da micropolítica. E eu acho que não há mais nada a acrescentar no sentido do que seria o principal para a gente tocar numa eleição municipal de João Pessoa. É esse projeto de João Pessoa Sustentável. Podemos falar sobre várias outras questões, saúde, educação, direito da mulher, porque na região metropolitana tem tido muito feminicídio também. Nós devemos falar sobre todos esses aspectos, mas a questão principal, na minha compreensão, que deva nortear a nossa agitação em relação às eleições, candidatura majoritária e proporcional, deva ser essa questão. E acho que esse formato que a gente trouxe de debate casado com plenária, ele foi perfeito, está aqui a prova, a militância compareceu, companheiros que estão no dia a dia estão aqui, os companheiros que por algum motivo de trabalho, alguma coisa, não podem estar tão frequentemente estão aqui, e a comunidade também compareceu. Então eu acho que a gente tem que fortalecer esse modelo, levar esse debate para outros locais, dinamizar o debate. A gente tem engatilhado aí pelo menos mais 2 debates, que um é sobre transporte coletivo, que tem tudo a ver com essa questão urbana também, e o outro é sobre cultura. Então a gente vai fazer um trabalho, um debate também sobre isso, cultura e juventude, e aproveitando também esse mês de março, as companheiras do Movimento de Mulheres Olga Benário, e Rosa pode até depois pegar um momento aqui da fala para falar, nós vamos também trabalhar em vários momentos, de forma unificada com outros movimentos e também com atividades específicas do Olga Benário, fazer atividades durante todo esse mês de março em relação à defesa dos direitos das mulheres. Bem, companheiros e companheiras, para não me alongar mais, nós temos tarefas urgentíssimas. Nós não tínhamos a total dimensão do que era criar esse partido no Brasil. O nosso partido hoje está sendo visado, para o bem e para o mal, vamos dizer assim. Ele está sendo cobiçado e nós estamos dando conta dessa tarefa. A gente não está permitindo que o partido seja adentrado por pessoas oportunistas que queiram usar a unidade popular como uma legenda. Isso aí, nós tivemos uma reunião em Belo Horizonte com muita segurança. Todos os informes estaduais mostraram que o partido segue seu rumo como tem que ser. Um partido de caráter socialista e revolucionário e que não vai abrir mão de princípios. Isso é fato. Porém, existe uma quantidade enorme de exigências burocráticas por parte do TSE que isso não estava totalmente dimensionado por nós. Cada diretório nacional, os diretórios estaduais e os diretórios municipais têm que abrir imediatamente seu CNPJ, tem que ter acesso ao sistema de gerenciamento de informações junto ao TSE, ao TRE no caso estadual e municipal, ao FILIA, que é o sistema específico de filiação, de controle dos filiados, de implantação dos dados. Cada instância dessa vai ter que abrir pelo menos 4 contas que vão ter que ser gerenciadas. Falando de eleições, os candidatos também têm que abrir os seus CNPJ e suas contas. Então é um grau de burocratização muito grande e que a gente, é preciso confessar isso, não estávamos acostumados a isso. Então nós já temos uma decisão no sentido de que alguns camaradas vão ficar especializados para dar conta disso. Nós temos um setor jurídico que foi praticamente perfeito durante todo o processo de legalização da UP. Nós destravamos coisas que a princípio a gente achava que não ia conseguir, como mais de 70 mil fichas da UP no Rio de Janeiro que estavam travadas, porque um bendito de um desembargador lá disse não é para analisar. E no mesmo dia foi distribuído um e-mail para todos os cartórios e a gente ia entregar os cartórios. Não, a gente chegou um e-mail, é decisão de cima, a gente tem que cumprir, não vai analisar. E a gente foi lá e destravou. Em Pernambuco tinha problema, no Pará. Aqui nós não tivemos nenhum grave problema, mas tivemos pontualmente algumas questões. Então a gente tem um setor jurídico e a gente vai fortalecer esse setor jurídico. Temos alguns companheiros que estão
que já são especialistas nessa área e vão fortalecer. Nós vamos fortalecer o nosso setor de comunicação também, de mídia digital principalmente, já que nós somos um partido pobre, que não tem recurso do fundo partidário. É muito importante deixar isso claro. Nós vamos ter acesso a alguma parcela do fundo eleitoral, mas um recurso do fundo partidário nós não temos. Nós contamos exclusivamente com as contribuições dos sócios e os apoios e eventos. E até para fazer um evento, a maior burocracia, você não pode simplesmente fazer um evento e arrecadar aquela entrada. Cada pessoa que comprar um ingresso, se a gente for fazer uma feijoada, cada ingresso vendido é um recibo que tem que ser emitido. E em até 3 dias você tem que lançar aquele recibo no sistema de gerenciamento de informação. E é um negócio complicado. Então, e vamos ter pessoas especializadas nessa parte financeira também. A companheira Rosilene, além de ser responsável pelo nosso trabalho político aqui no município de João Pessoa, faz parte de uma comissão que nós estamos montando, junto com o companheiro Edísio, que é de Campina Grande, e outros companheiros, que vai ficar responsável pelo setor financeiro. O companheiro Tiago, que é advogado, residente em Patos, mas que conhece a realidade de Campina e de João Pessoa bastante, vai estar à frente de uma comissão jurídica, e a gente vai poder dar conta dessas tarefas. Mas existe a tarefa de arrecadação financeira. Então, como algumas coisas não estão totalmente claras, nós inclusive decidimos suspender uma atividade, por exemplo, que a gente ia fazer no carnaval. Amanhã estava marcado que nós faríamos uma feijoada para arrecadar recursos, mas essa situação toda de emissão de recibo, de abertura de conta, não está totalmente esclarecida para nós. A gente resolveu suspender para evitar que depois o partido já legalizado, né, como está aí fazendo evento, cadê o recurso, cadê o recibo, e a gente criar um problema muito maior por causa de uma feijoada. Então, a gente segurou um pouco e acreditamos que agora, no mês de março, a gente vai poder ter uma informação precisa sobre isso, e vamos ter que fazer várias campanhas financeiras, de doação, vaquinha virtual, evento, feijoada, seja o que for, é preciso, porque a gente vai ter um custo muito alto. O TSE, na sessão do dia 10 de dezembro, quando aprovou o registro eleitoral da UP, eles disseram também que a Unidade Popular precisava corrigir no seu estatuto uma questão que diz respeito às comissões provisórias. E só para corrigir isso vai ser mais ou menos R$8 mil que nós vamos ter que gastar. Porque é o dinheiro de modificar o estatuto. Você primeiro tem que fazer um congresso extraordinário, nós vamos ter que fazer um congresso extraordinário só para mudar isso. Registrar a ata no cartório de Brasília e depois publicar no Diário Oficial da União. Vai ser entre R$8 mil e R$10 mil só para fazer essa modificação, e tem um prazo que eles deram que foi de 120 dias, contando a partir do dia 10 de dezembro. Concomitantemente a isso, cada ato constitutivo de instância partidária, se for criar o Diretório Municipal de João Pessoa, que não é um diretório formal ainda, ele existe, funciona, mas ele não está formalizado, registro da ata no cartório de João Pessoa, não, no cartório de Brasília. Se for criar, o companheiro Alexandre está aqui, que é natural daqui de João Pessoa, mas está hoje morando em Imperatriz, no Maranhão, representa a Unidade Popular lá no Maranhão, é professor da Universidade Federal. For criar o Diretório Municipal de Imperatriz, no Maranhão, vai ter que registrar a ata em Brasília, tudo é em Brasília. E a gente vai ter que fazer uma rodada de registro de ata de diretórios municipais e estaduais, porque o último prazo para que o filiado esteja apto a participar das eleições é dia 3 de abril. Então, todos os diretórios municipais e diretórios estaduais do país, que nós, nos municípios onde nós formos lançar candidatos, tem que estar 100% regularizados até o dia 3 de abril. Então, a gente está literalmente numa corrida contra o tempo, com esse carnaval aí no meio, que é bacana, né, brincar o carnaval, mas para nós atrapalhou um pouco assim o nosso cronograma. Por último, questão das candidaturas. Nós tomamos uma decisão no Diretório Nacional que nós vamos concentrar as candidaturas nos locais onde o partido tem atuação histórica. Então, nenhum município onde o partido nunca pisou, nunca viu, tal, tem um monte de gente atrás querendo ligar, querendo a sigla, não vamos ter. E desde o dia 10 para cá, do dia 10 de dezembro, nós recebemos muitos pedidos de pessoas querendo construir o partido. O exemplo, por exemplo, da Paraíba é o caso de Areia. E no dia 11, o registro saiu dia 10 de noite. No dia 11, o cara lá me ligou, o companheiro lá Ferreira. Rafael, tal, querendo construir o partido. A gente viu que era uma coisa interessante, viu que não era um oportunista, sentimos isso, enfim, levantamos as informações, que nem Alexandre fez com a moça lá do BID, a gente fez uma stalkeada também,
e imediatamente a gente foi lá. A gente ganhou tempo, foi lá e viu que era um trabalho sério. Então a Areia está hoje no nosso horizonte de construir o partido, porque tem um grupo sério lá construindo. Então, João Pessoa, Campina Grande e Patos, e é onde o partido tem um trabalho histórico de décadas já, de mais de 20 anos, no caso de Patos há 25 anos. A gente vai ter candidatura e a gente está avaliando essa situação de Areia, Guarabira, que também tem um companheiro já antigo lá, e a gente vai avaliar. No caso de João Pessoa, a nossa discussão ela caminha no seguinte sentido. Aconteceu uma hecatombe política no estado da Paraíba, que foi essa situação gerada pela Operação Calvário, a desmoralização do ex-governador Ricardo Coutinho, de pessoas ligadas a ele, secretários, deputados, vereadores, etc. Houve um esvaziamento completo do partido, inclusive, muitas pessoas saíram do partido, não só aquele prefeito lá que por uma questão de oportunismo se filiou ao PSB para ficar no partido do governador, aquele lá do interior, mas aqui no centro político também houve um esvaziamento. Então, nós analisamos que o cenário, no caso de João Pessoa, da Paraíba, mas particularmente João Pessoa, nos obriga a lançar a candidatura majoritária. Nós temos que marcar a posição, porque ontem mesmo eu estava ouvindo governador ex-Ricardo Coutinho, socialista, né? Foi marcada a oitiva no Ministério Público para ele se pronunciar sobre as denúncias, não sei o quê, porque o socialista é Ricardo Coutinho, porque na gestão socialista, então a gente precisa dizer que não tem socialismo, que não tem política socialista, que o socialismo ali era um S dentro de uma sigla. Nós temos que mostrar o que é que a gente quer. A unidade popular é pelo socialismo. Nós queremos um processo de transformação radical nesse país. E isso é socialismo. É colocar as pessoas no poder, colocar o centro da economia girando em torno das pessoas e não em torno do capital. Então a gente precisa fazer uma discussão muito profunda sobre isso, sem perder de vista, e aí está uma imposição da realidade, sem perder de vista que o nosso adversário principal não é Ricardo Coutinho, porque não é. Nossos adversários principais são os setores de Bolsonaro e os setores do grande capital, que vão injetar dinheiro em outras candidaturas. Então a gente precisa bater nos dois lados, em Deus e no diabo, digamos assim. Não tem lado A e B. Nós somos o C, nós somos a opção, C de comunista. Entendeu? Nós somos a opção nesse momento para verbalizar. Não pretendemos vencer as eleições municipais da Prefeitura de João Pessoa, porque faz parte de um projeto a longo prazo. Você não pode chegar assim, seria uma arrogância da nossa parte. Mas temos clareza hoje que a força política que tem condição de verbalizar tudo isso, de denunciar tudo que está acontecendo aqui, que foi mostrado, é a unidade popular. Então nós devemos sim abraçar esse projeto e construir essa ideia. Inicialmente, o nome que foi levantado para cumprir essa tarefa é inclusive o meu. E quero dizer aos companheiros que estou totalmente disposto a cumprir essa tarefa se for a vontade da coletividade. Estou à vontade e acho que posso cumprir essa tarefa. Isso não quer dizer que hoje é um ato de pré-lançamento de candidatura. Estamos informando ao conjunto aqui dos filiados que o partido tem discutido essa situação em meu nome. E em relação às candidaturas majoritárias, a gente elencou que de tudo aquilo que a gente construiu até hoje, nós temos 3 grandes prioridades. Uma prioridade é a limpeza urbana. Então, os companheiros do Sindicato da Limpeza Urbana estão aqui. Ontem a gente fez mais um belo ato na frente da Prefeitura, denunciando as demissões que aconteceram. São 300 famílias que estão desamparadas hoje, por conta de má gestão da Prefeitura de João Pessoa, que não conduziu direito um processo de licitação. Houve a troca das empresas, e as empresas que estão prestando serviço pessimamente, porque a cidade está cheia de lixo, num contrato provisório não quiseram pegar todos os trabalhadores. É muito óbvio isso. Você tem um serviço que você presta com 100 trabalhadores e agora você tem 3 empresas para fazer um serviço emergencial por 3 meses, eles não vão usar os 100 trabalhadores, eles vão usar 70. E pegar os 70 e vão botar para trabalhar durante 3 meses pelos 100. O mesmo tanto ou mais que os 100 trabalhavam. Então, é grave a situação e os companheiros têm uma luta histórica. O sindicato deu uma virada na vida de dessa categoria da limpeza urbana, que era uma categoria totalmente humilhada, e hoje tem um sindicato de luta e organizado. Então a gente tem que ter uma candidatura de um agente de limpeza urbana, do Gari. Quer dizer, aqui é o Gari que vai ser o candidato. E a gente vai acumular, não falamos ainda em determinação de nome, mas temos que ter. Outro setor onde nós temos um trabalho histórico é o setor da juventude e das mulheres.
que daí pode ter duas candidaturas, uma só de, digamos assim, uma com a cara de juventude e outra com a cara só do movimento de mulheres, como também pode ser uma candidatura só que expresse esses dois setores, do movimento feminino e do movimento estudantil. Então a gente também está trabalhando na perspectiva de ter essa candidatura representativa, e a outra, o nosso outro eixo é justamente esse trabalho de moradia, esse trabalho de luta nos bairros. E aí, cadê o companheiro? Não está aqui não, é? Olha que eu ia falar dele. Cadê Daniel? Bota a cara Daniel aqui. E o companheiro Daniel, que esse sim a gente já acumulou bastante em cima do nome do companheiro, é a proposta de nossa candidatura revolucionária de esquerda popular, representando os moradores das comunidades pobres de João Pessoa. É esse o nome que a gente está querendo apresentar para levar à frente essa denúncia, encabeçar esse processo. O companheiro, nascido e criado nessa comunidade, faz militância social desde que era criança para adolescente, então já está, como a gente diz, macaco velho nessa história, já está bastante experiente, e também tem uma contribuição muito grande no setor de rádios comunitárias, conhece a cidade como um todo. Então a candidatura do companheiro, entre essas que a gente pretende apresentar, é a candidatura que está mais amadurecida, que já tem um nome mais consolidado, e que por isso também a gente trouxe essa atividade para cá para apresentar e dar uma força no sentido dessa candidatura que a gente quer apresentar. Então, camaradas, esse é o informe e fica aqui aberto para os esclarecimentos. Obrigado. Incomodou muito aquela luz ali, foi incomodou. É porque na hora que a gente ligou ali o refletor foi muito forte. Pode ligar, pode ligar. A gravação está Vocês aguentam aí? Vamos ligar isso. Certo, então a ideia é abrir, se tiver algum esclarecimento. Aí. Pronto, se alguém tiver algum esclarecimento nos informes que Rafael passou aí da Unidade Popular, levanta a mão, não vai poder mais ser 3 minutos, vai ser 2, que a gente está com o tempo aqui por conta do espaço, certo? Eu queria vamos fazer assim, quem for se inscrever, aí levanta a mão que a gente anota, mas aí já faz a pergunta de esclarecimento, e se quiser fazer alguma colocação também já faz, para a gente poder ir ganhando tempo, certo? Faz o esclarecimento e já faz a sua fala. Aí eu marco o tempo aqui e a gente vai abrindo as inscrições, certo? Alguém? Uhum. Assim, as coisas que Rafael colocou aqui tem uma diversidade muito grande, não dá para conversar sobre isso tudo não. Com relação ao partido especificamente e às eleições, eu penso, ele está muito precavido com relação à palavra oportunista, então ele conhece isso. Então eu penso que, viu Rafael, precisaria abrir mais o partido, porque é questão eleitoral, tá bem? Quando eu falei eleitoral, não é o eleitoralismo, o oportunismo para se eleger, que Rafael sabe se defender e colocar o partido contra isso, então não é essa a questão. Até porque já o UP apoiou até presbiteriano, né? E o marxismo como não tem nada a ver com o protestante, com o católico, mas é outra discussão teórica. Então o que é que eu acho? A partir das dificuldades que ele coloca com relação à campanha eleitoral, eu penso que a direção do partido precisava abrir mais um pouco. Eu não sei como fazer isso, nem vou dizer. Abrir mais um pouco no sentido de colocar mais pessoas, como ele conhece muito do oportunismo e ele se defende disso, mais pessoas nessas comissões. Por exemplo, eu penso que como a legislação eleitoral está estabelecida, viu Rafael? Faria as atividades como ia fazer. Isso é metodologia muito específica, não é o básico, mas falta abrir. Porque faria essa feijoada, essa coisa, sei lá o que é agora no carnaval, e ele emitiria recibos, botava CPF, registrava uma conta no nome de alguém. Que são coisas, pelo que ele falou aqui, que já a legislação eleitoral, os tribunais exigem. No sentido de que
Por exemplo, os partidos grandes, eles, sei lá, entre eles lá, os que comandam, os donos, eles têm que arrumar um monte de dinheiro e tal. Então, o partido aqui, ele não deve ficar, viu, Rafael? Só nas contribuições de um e de outro, não, dos tais filiados, não dá para ir por aí, não, eu acho que não. Isso é uma forma também. 1 minuto. Precisa avançar nesse aspecto. Não sei como fazer isso, tá? Mas precisa colocar mais gente nessas várias comissões que ele falou aqui, na jurídica, na de finanças, abrir mais a direção do partido. Eu penso que para a questão eleitoral precisa ser amplo para atingir a cidade de João Pessoa. Não sei como vai ser essa amplitude, mas eu penso que só tirar os candidatos de... Eu preciso ampliar, não resolve a questão. Não resolve a questão se ficar entre nós mesmos, aí entre nós mesmos. Quem é aqui? Como o rapaz sugeriu, a gente junta na diversidade. Isso é muito bonito na dialética. Eu junto as oposições, os opostos, os contrários, na diversidade. É lindo esse discurso. 3 minutos. Mas o meu interesse não é idêntico dele. O dele não é idêntico dele, o dele não é idêntico dele. Aí baixa o quê? Como é que faz isso? Estão me entendendo? Gritar só os princípios, são esses, marxismo, leninismo, palavra, não resolve a questão também. Não resolve. Até porque a maior briga foi a de Stalin e de Trotsky entre eles, por leituras erradas de ambos da conjuntura da União Soviética. Nas leituras que eu fiz, o que eu percebo é isso. Eu estou dando isso como exemplo. E vou trazer outro exemplo. Tem uma quantidade significativa de comunidade na Câmara de Vereadores, e Helena Virgínia com Carlão empurraram assim a ideologia de gênero e esculhambaram pelo microfone quem estava ouvindo. E passou. E o Marcos Henrique nem se colocava. Nem se colocava. Entendeu? Então precisa abrir. Isso eu vi no canal 39, que é a TV Câmara. Precisa abrir mais. Não sei como faz isso. Precisa perder o medo, Rafael. E juntar mais pessoas que você confia, como você está mais tempo na direção do partido, para ampliar essas comissões, fazer as atividades de finanças, registrar as contas, fazer os recibos e avançar. E não pode ficar, eu acho que não pode ficar só com as pessoas, pelos movimentos que ela já faz. Isso não elege, entendeu? As pessoas que estão nos próprios movimentos, que tem várias siglas aqui, que já vem há muito tempo, isso não elege, não dá 5 mil votos, entenderam? Se tem essa questão eleitoral como prioritária no momento, para não votar no presbitério, para não votar no católico, para não votar no qualquer PT, para não votar qualquer esquerda, é preciso ter essa clareza. E isso é complexo e sutil. E não dá para, pelo que eu estou falando, resolver não. Quem está mais inscrito? Yuri, escreveu? Pode ir. Se puder ficar ali, ó. Se puder ficar aí, ó. Cada luz tá escuro. Se puder ficar aí nessa parede aí onde tá a luz, para ficar bem iluminado, seria melhor. Não de costas. Eu assim. fiquei muito iluminado. Ficou melhor iluminado. Bem, boa tarde, né? Início de boa noite. Meu nome é Yuri, sou estudante de filosofia aqui da Universidade Federal da Paraíba. Componho o Diretório Estadual da Unidade Popular. Eu acho que esse informe é muito feliz quando a gente vê a construção do partido, o partido se formando, o partido trabalhando e o partido propondo mudanças na cidade, no estado e no Brasil. Eu acho que esse espaço de discussão, de trazer a política para dentro da comunidade, de trazer a discussão da cidade que queremos e do que querem com a nossa cidade, é a cara da UP, é a meta da UP, trazer a população para dentro da política. Eu acho que esse espaço de hoje é um espaço muito importante, é um fórum de debate que eu acho que a gente tem que levar para outras comunidades, estender essa discussão, porque é assim que o partido se constrói. Foi assim que se fez a campanha de assinaturas durante 2 anos, para conseguir 1.200.000 assinaturas, falando com milhares de pessoas em todo o Brasil, e eu acho que esse diálogo é fundamental. Agora, quando a gente vê essa proposta de campanha eleitoral, a gente vê essa proposta de debate político, eu acho que o companheiro é muito feliz quando coloca que esse projeto de uma pessoa sustentável deve ser o eixo central da nossa linha política. Porque nesse momento, onde muitos partidos vão estar discutindo, é Ricardo Coutinho ou é Cartacho, é isso ou é aquilo, a gente vai estar falando da vida do pessoense, a gente vai estar falando de quem mora na periferia, de quem mora ao lado do rio, de quem mora na cidade, dos problemas que enfrenta. Porque esse projeto, se passa, é um projeto que vai
condenar gerações futuras daqui de João Pessoa, como ficou claro com o empréstimo de 42 anos de dívida para pagar sobre dívida, fora toda a questão social que se coloca, né? Já indo para... Vamos lá. E isso é fundamental. Eu acho que essa agitação e esse clima dessa plenária, né, Um minuto. é muito importante para a gente conseguir levar essa discussão. Outra questão que eu acho que é muito importante dentro do informe do companheiro é a questão da burocracia que foi falada. Eu acho que a gente tem que palpar essa burocracia, vivenciar. Eu acho que é importante até a preocupação do companheiro de outras pessoas participarem dessas comissões. E eu acho que é o momento das pessoas se colocarem para construir a UP em todos os sentidos, né? O companheiro que tem acúmulo jurídico se propõe a construir no campo jurídico, o pessoal da comunicação se propõe a construir no campo da comunicação. Eu acho que é importante essa questão e se propõe a construir como um todo, né? Eu acho que vamos sim fazer atividades de finanças. Eu acho que essa atividade do carnaval foi adiada, mas eu acho que em breve vamos ter outras atividades importantes para acumular recurso para essa campanha, né? Eu acho que vai ser muito importante o diálogo com a população, né? E mostrando que é um partido do povo, né? Um partido que vai ter um Garim como candidato, como já ficou claro, né? Vai ter uma companheira como candidato, vai ter um companheiro que é formado na comunidade, que tem a história atrelada ao próprio sentido da comunidade, e a gente vai ter um companheiro com muita qualidade que vai conseguir fazer os debates políticos, que vai conseguir garantir, né, o debate, a discussão, que é o companheiro Rafael, que é um companheiro com uma larga história aqui na cidade, desde o movimento estudantil ao movimento sindical. Então acho que isso é um acúmulo muito importante para a unidade popular aqui em João Pessoa. Vamos à luta, camaradas, vamos organizar e vamos que há a vitória. Alguém mais está escrito? Boa tarde a todos, né, e a todas. Primeiramente, parabenizar esse espaço, né, que vocês construíram aqui. Acho que com muito cuidado, com muito empenho, né, para poder fornecer algo importante para as pessoas virem ouvir. E parabenizar a comunidade que veio também, porque às vezes quando a gente propõe esse debate nas comunidades, quase ninguém aparece, as pessoas ficam meio desgostosas da política. A gente sabe que está cada dia mais difícil você dar a cara numa eleição, né, porque na última campanha eu fui candidato. A gente chegava na rua, chegava nas casas, muita gente que não queria receber, gente, esse é petista, já xingava, né? A gente, não, esse é ladrão, nunca viu se a gente roubou, mas a gente que é ladrão. Então, assim, parabéns para quem tem coragem para esse debate. Então, muito obrigado a vocês pela oportunidade. Eu queria dizer que eu estou cada vez mais convencido que não existe outra forma de instituição política que não seja pelo poder popular, né? Que não seja através de uma construção coletiva. Se criticou muito aqui essa democracia representativa, né? Essas pessoas que usam o mandato em benefício próprio, os projetos particulares do poder, que está cada dia mais comum, mas ninguém constrói uma candidatura coletiva, um mandato coletivo, né? As pessoas que se colocam, por exemplo, na última campanha eu coloquei 50 pessoas para a gente disputar, compartilhar o mandato. Eles estão falando, o mandato é seu, tá? Ela tem um nome, mas o nome não importa. O mandato é você quem vai pautar esse mandato. Então, essa construção popular é a única instituição que eu conheço, que eu acredito até hoje. Sobre a questão política, o companheiro já colocou o nome dele, já vem sido colocado, né, o nome dele. Eu acho que já está na hora de entrar nesse debate, mesmo porque a gente vê até algumas pesquisas aí e coloca sempre os caras lá de sempre, né? Tá sempre às vezes umas caras, não, vamos fazer pesquisa. Aí só aparece, não, o candidato de Bolsonaro, o candidato da esquerda, o candidato de Ricardo e etc. Mas a gente não vê quem é as pessoas que estão lutando mesmo no dia a dia da gente. Então, para a mídia, o que funciona é aquilo. Quando a gente chega nos bairros, nas disputas, nos debates, quem tá debatendo com o povo são outras pessoas, certo? São as pessoas que não aparecem nessa pesquisa. Então, eu quero também me disponibilizar para, no que for possível, fazer nesse termo burocrático, né? Para ajudar. Não tenho conhecimento jurídico, sou auxiliar de serviço também, apesar da formação em filosofia, né? Não uso meu diploma, mas me disponibilizo se precisar de alguma coisa, essa história de ir nos bancos, né? Tem que abrir conta, que é chato, tocar, você quer entrar na fila, e aí os caras já deixam lá vocês tomando chá de cadeira lá, esperando, né? E acabam não resolvendo. Então, e me disponibilizar para isso e dizer que parabéns, que você use muito o debate da juventude. Um minuto. Que
porque eu vi que tem muito jovem nesse debate. Então, façam com que essas redes sociais, esses jovens, possam estar compartilhando, né, esse debate do nome da UP, e a UP entrar nessa disputa, porque já está mais que na hora. Nem o pessoal do pessoal que tiver mais, certo? Nesses debates. Então, é importantíssimo entrar nas redes sociais para debater, porque Bolsonaro mesmo ele já estava há 2 anos antes fazendo campanha, certo? Já tinha carro lá, Bolsonaro 2018. E aí foi assim que funcionou pro lado dele. Então, parabéns mais uma vez, muito obrigado a todos, viu, gente? E vamos à luta, faça sol, faça chuva, né? Obrigada. Tem mais alguém inscrito? Porque a gente precisa... É bom já se inscrevendo assim, que a gente tem um limite também de tempo aqui no espaço. Mais alguém? Clodoaldo? Chama pra você aí mesmo, ficou melhor aí, viu? Tá. Por gentileza. Fica aqui. O lugar dela aí tá. Boa tarde, companheiros. Assim, eu acho que é importante, né? A gente vai estar enfrentando com o registro agora do UP, esse novo espaço de disputa que é das eleições, mas eu acho que é importante a gente entender o nosso papel nas eleições, porque muitos partidos se lançam, né, inclusive da dita esquerda, e eu acho que a gente precisa ter uma participação diferenciada. E essa participação é de ser um partido que realmente tem um programa, tem uma ideologia, né, socialista, né, marxista, não é o socialismo de Araque que se fala por aí, mas o socialismo raiz, né, como se diz, e que tem um caráter realmente de trabalhador e popular. Porque vários partidos de socialistas, até feito com o marxismo, mas você vai ver, são pessoas de classe média, afastadas da realidade do povo. E eu acho que essas candidaturas que foram pensadas, essas linhas gerais aqui de prioridades em termos de candidaturas, eles trazem aqui para João Pessoa, né? Nacionalmente nós temos o presidente negro, morador sem teto, do movimento de luta por moradia, que é muito simbólico para a realidade do nosso país, que é um país de maioria negra, por toda a história que nós tivemos. E aqui tem uma candidatura, né, periférica, de uma comunidade inclusive que está sendo ameaçada pelo projeto aí do BID. Né, tem uma candidatura de uma das categorias mais oprimidas e precarizadas, né, desvalorizadas, que é o trabalhador da limpeza urbana. Tem uma candidatura desse setor, que é um dos setores que tem sido mais dinâmico, que tem tido mais capacidade de enfrentar politicamente, que é a questão da juventude. A gente viu as novas manifestações que tiveram o ano passado, por exemplo, do movimento estudantil contra o projeto do governo Bolsonaro para as universidades, e vários outros momentos, ocupações de escola, né, a capacidade que a juventude tem, né, de se revoltar e a falta de perspectiva que tem essa juventude. Acho que nós temos vários jovens que conseguiram entrar na universidade, que se formaram pela primeira vez nas suas famílias, e é uma geração sem perspectiva. É uma geração que não sabe se vai se aposentar, você morre de estudar num negócio para depois ir trabalhar no outro, ganhando um salário mínimo e às vezes até fica desempregado. Então é uma juventude sem futuro. E é uma juventude que tem toda a disposição de enfrentar esse sistema e derrubar esse